Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos ao Gabriel Delany. Com muito amor e com muito carinho, a casa recebe vocês aqui, com o coração aberto sempre para todos nós, para todo... Falar uma coisa aí, né? Não? Tranquilo. Que vocês, nesse momento, a gente pede que vocês tentem pensar, deixar os problemas lá fora, tá? Que esse momento é para vocês, nesse instante que foi preparado desde muito cedo para vocês, um ambiente aqui, pela equipe que trabalha na casa, por todos os trabalhadores aqui, tanto os encarnados, que somos nós aqui, como os espirituais que estão aqui junto com a gente, que ficam olhando a necessidade de vocês, as prioridades que a qual vocês precisam, para dar toda a energia necessária para vocês, neste momento, nesse instante aqui, para dar a chama, o impulso, o carinho necessário, para que vocês possam buscar as soluções que vocês buscam dentro de vocês mesmos, as soluções para os seus dias a dias. A gente pede que vocês se sentam confortavelmente, da maneira melhor, a sua cabeça, sua mente, para que a gente possa entrar em sintonia com essa energia aqui presente. Que os mensageiros de luz nos iluminem, nos amparem, e que nesse momento, nesse instante, nos sentimos acolhidos, vivos e plenos. Que assim seja. A palestra de hoje vai ser com o Júnior, tá? A gente já começa ali, falta ligar só o Ju. Tá pausado. Sobre a reforma íntima, né, Ju? Não, tá bom. Um pouquinho que ele já começa. Bem-vindos a todos. Só por curiosidade, tem alguém que está vindo pela primeira vez aqui na casa? Bem-vindos, viu? Muito obrigado pela presença, tá bom? Boa noite, pessoal. Bom, o pessoal estava brincando comigo que com esse tema de palestra hoje o salão ia estar vazio. Ninguém gosta muito desse tema, né? Mas eu acho que é um tema muito importante e está entre as principais, como que eu posso dizer assim, raízes dentro da filosofia espírita. Só um minutinho. Bom, é um dos temas mais importantes, como eu disse, dentro da doutrina espírita, porque isso é a síntese do que nós viemos fazer no planeta Terra, nas nossas múltiplas existências. Eu acho que uma coisa que é muito importante é a gente entender, né, a gente decompor esse termo, a gente entender um pouquinho o que a gente quer dizer com isso, né? A primeira parte que eu acho que eu gosto de falar, sendo uma reforma íntima, a gente não está falando de íntima pessoa. Eu não estou falando do íntima do que você está hoje, mas sim de quem você é, do espírito que você é, que engloba uma série de muitos estar, uma série de muitas pessoas que já fomos. E quando a doutrina nos fala sobre reforma íntima, esse íntima que ele está querendo dizer é justamente os valores do espírito. Porque hoje a gente se rende muito facilmente às convenções, né? Então, de acordo com cada época, e isso não é só hoje, né? De acordo com cada época, a gente se rende às convenções. Então, a gente começa a procurar rótulos, né? Então, ou é alto demais, ou é magro demais, ou é bonito demais, ou não é bonito. A gente fica procurando as pessoas, a gente fica elegendo as pessoas e as situações conforme uma estética de fora para dentro. De acordo com os valores que você está vivendo ali naquele contemporâneo. E a gente acaba achando que a nossa existência é só isso. Que a nossa existência se resume a esse momento que você está aqui na Terra, esses poucos 70, 80, 90 anos que a gente vai passar aqui, com sorte. Mas a gente é muito mais que isso. E, muito provavelmente, quando você deixa que alguém decida por você as coisas que você tem que dar valor ou não, muito provavelmente
o amor vai passar por você e você não vai nem enxergar. Porque você está tão preso a essas convenções, a esses modelos, que às vezes a felicidade ela não se apresenta exatamente dentro desses modelos. O amor que você pode tanto receber, mas principalmente para dar, não tem uma forma estética. Não tem um padrão. Isso é atemporal, porque somos espíritos. Estamos, Júnior, Elisete, Joãozinho, Mariazinha, estamos. O que somos é muito maior. E como espírito é a nossa essência, e como a nossa essência foi criada a partir da bondade maior, que é o nosso Deus, você pode ter certeza que dentro de cada um de nós habita coisas muito boas. Que às vezes, nas múltiplas existências, ou às vezes nessa existência mesmo, a gente começa a cair nos sentimentos secundários, né? A gente fica com vitimismo, ou a gente acha que foi injustiçado, ou teve uma decepção num relacionamento amoroso, ou não teve sorte no trabalho, né? Tem problemas financeiros. E todas essas coisas a gente acaba mascarando a nossa essência. Com o quê? Com sentimentos de revolta, de vitimismo, de dar o troco, de achar que merece muito mais. Com certeza você merece muito mais. Mas esse muito mais não tem nada a ver com materialismo. Não tem nada a ver com o que você está vivendo agora. O que o seu espírito quer é a evolução dos seus sentimentos. É você entender que a única essência definitiva de nós mesmos é o amor que habita dentro da gente. A matéria é volátil. Essa muda. E a ideia aqui hoje, que eu gostaria de falar para vocês, é para a gente ter essa proposta de tentar reformar essa nossa visão sobre nós mesmos. Essa reforma íntima é literalmente rever como nós somos. Ainda na etimologia da palavra, né, o que é reformar? É dar uma nova forma, é formar novamente. Né? Pensa aí na sua cabeça, quando você vai usar o termo reformar, né, o que você pensa? A reforma de uma casa, você está mudando alguma coisa, você está atualizando alguma coisa, ou você está querendo fazer tudo diferente, cansou. Reforma de roupa, então, né? Pega aquelas roupinhas que está lá desde os anos 80, tirando traça no guarda-roupa, aí você joga um lacinho aqui, põe um negocinho ali, pronto. Como é que chama isso? Retrofit, né? Então vocês estão chiques, né? Então a gente tem esse conceito, né, de reforma íntima no dia a dia, só que não como reforma íntima, né? Como reforma das coisas. E a gente precisa entender que reformar não é destruir. Normalmente, quando a gente se encontra com uma doutrina cristã, a primeira coisa que a gente faz, a partir de que vai ganhando conhecimento, é achar culpa em tudo. Ah, porque eu fiz isso, ah, porque eu fiz aquilo, ah, eu devia ter feito assim, ah, eu não devia ter feito assado, ah, como eu me odeio, ah, eu não podia ser assim. Gente, dos autores que eu estou trazendo para essa palestra hoje, que é Hamed, Renovando Atitudes, e Emmanuel Dufour, de Reforma Íntima Sem Martírio, eles trazem um paradigma um pouco diferente. Esse paradigma que a gente está acostumado, que a gente tem que destruir as coisas ruins que a gente fez, ou supostamente ruins. Não. Você tem que mudar. Você tem que melhorar, mas não destruir. Você é a essência de todas as experiências que você teve, de todas as escolhas que você fez, nessa e nas outras vidas.
E isso está guardado dentro de você. Você não pode simplesmente ignorar. Queira ou não, isso trouxe para você um resultado. Senão, vocês não estavam aqui, encarnados e com a oportunidade de existir. Agora, tudo pode melhorar. Tudo pode ser acrescentado. Eu gosto muito de lembrar, né, que, e aí Emance fala isso com muita propriedade, que quando ela fala em melhorar, dá a impressão que é assim, né, eu não vou ser mais avarento, eu não vou ser mais ciumento, eu não vou ser mais materialista, eu não vou ser mais workaholic. Para quem não sabe, quem é viciado em trabalho. Eu conheço vários. Então, ela diz que esse mudar e melhorar não é exatamente os seus sentimentos. Não é exatamente as coisas que você sente e a forma que essas coisas foram construídas dentro de você. Porque existe uma justa razão para essas coisas acontecerem. E não vai ser de uma hora para outra que a gente esquece. Minha mãe costumava falar assim, quem bate esquece logo, mas quem apanha não esquece nunca. E a gente já apanhou muito, mas bateu muito também. Então, Emance diz assim, você não vai conseguir mudar isso de uma hora para outra. Não existe salto, sabe? Você dorme, não é muito o termo que eu gosto de usar, mas enfim, você dorme pecador e acorda anjo. Não é assim que funciona. Essas mudanças, elas são devagar, elas são paulatinas, você precisa acreditar nisso. E Emance diz que a primeira coisa que a gente tem que mudar é o olhar para essas coisas. É ressignificar determinadas coisas. O começo dessa mudança não é você exterminar o homem velho, mas olhar para ele com outro jeito, com benevolência, com amor. Quando você não se perdoa, muito provavelmente você não vai conseguir seguir em frente. Porque você vai ficar ali, se castigando, ruminando aquela dor. Sendo que isso já passou. A lição já foi aprendida. Então essa é uma das grandes diferenças que eu acho que esses dois autores trazem para a gente em relação aos autores convencionais. Espera aí, gente, que está faltando mal aqui. O Hamed, ele ilustra muito bem essa questão da gente estar preso ao sofrimento, quando ele diz assim, aquele que muito amou foi perdoado, não aquele que muito sofreu. A gente vem de um conceito de que a gente precisa sofrer, que a gente precisa passar por opressões gigantescas para se purificar. Gente, não é no sofrimento que está a evolução do espírito, é no entendimento das dificuldades. É como você olha para isso. E aí, o que acontece? Hamed diz, aquele que muito amou foi perdoado. Por quê? Porque quem muito amou também amou a si mesmo. E amando a si mesmo, se perdoou. E aquele, ele entra num lado, né, que a gente fica falando de pecado, de expiação, de castigo. Mas isso aí, gente, é uma invenção do nosso querido e amado ego. Sabe por que a gente inventa essas coisas? Porque quando eu invento essas expiações, esses pecados, esses castigos, isso me permite julgar. Aí eu posso julgar tranquilo, né? Porque eu tenho um parâmetro.
Ah, ele não sofreu? Ah, então não é um bom cristão. Ah, ele não fez promessa? Ah, ele não é um bom cristão. Ah, aquele cara rico, milionário, com certeza não é cristão. Não deve fazer nada, deve só curtir a vida. Olha a gente julgando, né? Mas a verdade é que quando a gente faz isso, muito provavelmente você está condenando algo que você não aceita dentro de você. Os nossos olhos olham ao nosso redor a partir da nossa própria lente. Então, é muito fácil apontar e dizer certas coisas, né? Só que a gente é uma soma, né, gente, de erros e de acertos. E se você ignorar, é como se você pegasse metade de você e jogasse fora. E como é que você vai ser esse espírito pleno, que a espiritualidade tanto nos diz, se você nega uma parte de você? Você só quer a parte boazinha, a parte ruim você não quer. Você ignora. Como diz um amigo meu, você entra no rabo. Não é? Pois é, gente. Mas não é assim. A partir desse pensamento, dessa reflexão do Hamed, a gente deve lembrar uma coisa que Jesus falou. Muito lhe foi perdoado porque muito amou. Mas a quem pouco se perdoa é porque pouco ama. E aí, a gente vai lembrar, por exemplo, de um episódio que eu gosto muito da história de Jesus e que fala um pouco sobre isso, sobre essa coisa da nossa invenção do ego e de poder julgar. Lembra da mulher adúltera? Ela foi pega sendo adúltera, aí a galera juntou. Beleza, quem vai pegar a pedra maior? Vamos lá, estava todo mundo pronto, assim, é agora que a gente vai bater nela, é agora que a gente vai jogar nela. E Jesus chegou de boa, assim, olhando a galera, assim, e só falou assim, né? Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Não contente, ele sentou na areia, começou a mexer com o pauzinho na areia e ficou falando assim: quem não for egoísta, que atire a primeira pedra. Quem não desejou a mulher do outro, que atire a primeira pedra. Quem não negou alimento a uma pessoa que precisava, que atire. Ele foi falando. E cada uma coisa que ele ia falando, ia sumindo a multidão, né? Até que chegou uma hora que não tinha mais ninguém. Só ela. Ela errou? Errou. Mas o que Jesus disse para ela? Vá e não peques mais. Ele não ignorou o erro dela. Só disse para ela, aprenda com ele. Não faça de novo. Esse é o olhar que nos sugere nos textos dela. É isso que ela traz para a gente como uma informação diferente de tudo aquilo que a gente já tinha. Ela nos convida a espiar para dentro. E é claro que tudo que você olhar para dentro, nem sempre você vai gostar de tudo que a gente vai olhar, nem tudo que você vai ver. Porque você é luz e sombra, gente. De novo, acabamos de falar. Você errou bastante, mas você acertou muito mais. Pode ter certeza. Então, a primeira coisa que Emmanuel diz para a gente começar uma reforma íntima, olha para dentro. Olha para você. Mas olha com sinceridade. Olha para os seus defeitos. Defeitos não. Olha para os seus erros. Olha para as coisas que você ainda tem a oportunidade de melhorar. Porque erro nada mais é do que isso. Oportunidade para melhorar. E como é que você melhora? Usando as coisas boas que você já tem. E esse lance de luz e sombra é muito engraçado, né? Porque a gente tem aquele conceito assim, né, de que sombra é ruim, luz é bom. Né? Que sombra é treva e luz é celestial. O conceito vai um pouco mais embaixo, gente. Sombra não é assim
As coisas não são assim tão ambivalentes. A luz é tudo que você já tem, domina e expressa dentro da sua trajetória como espírito. Agora, lá dentro da sombra, não tem só coisa ruim que você escondeu, como a gente falou. Tem muita coisa boa. Quantas existências você já passou? Quantas coisas você já aprendeu? E que na hora certa vai emergir. Mas você não precisa esperar a hora certa. Vasculha, escrafuncha, funça. Eu tenho certeza que vocês vão achar muitas qualidades que sequer imaginam. A sombra não esconde só os erros, esconde muitas habilidades. É que a gente, numa existência material, a gente é meio limitado, né? Então não dá para exercer toda a grandiosidade da memória do espírito. Por isso que a gente chama de sombra. Você trouxe o que você já domina, o que você precisa para essa existência. Mas não é só isso. Você não é só isso. Você é muito mais. Sabe aquelas pessoas que tentam uma carreira e de repente, casualmente, elas vão para uma outra e elas se encontram? E aquela carreira nem é assim tão valorizada, né? Pois é. Eis aí a descoberta de uma habilidade dentro das sombras. Ela nunca olhou. Só que se ela tivesse olhado desde o início, não tivesse, de novo, se influenciado pelos padrões, eu vou ser advogado, eu vou ser médico, eu vou ser, sei lá, só não seja programador de computador, gente. Vocês nunca mais vão ter vida. Vai ter que esperar a próxima existência. Mas enfim, você pensa, e por que você pensa nisso? Por causa das nossas mazelas, gente, porque a gente adora status. Sou doutor. A gente gosta de dinheiro. Que não tem nada de errado. Nada. Só que põe uma coisa na cabeça de vocês. O dinheiro vem quando a gente faz o que gosta. E é isso que a gente precisa achar dentro de nós. As nossas verdadeiras vocações. Enquanto espíritos, nós somos bons em muitas coisas, mas às vezes a gente deixa que os outros escolham por nós. E aí que a coisa começa a ficar preocupante. Os deméritos, ou seja, as coisas que a gente não fez tão bem, é um balizador. É uma referência. Sei que eu não posso ir por aqui. Sei que daqui eu não posso passar. Porque se eu passar daqui, alguma coisa vai dar errado. Por quê? Porque eu já percorri esse caminho. E eu já dei com os burros na água. Então eu não passo por ali. Então tudo que a gente fez de não tão bom, você não pode ignorar. Eles te ajudam. Delimitam as fronteiras para você ir para frente. Não é verdade? Pensa, por exemplo, no programa do alcoolismo, do AA. Não é fácil para ele resistir a beber. Mas o que ele faz? Ele não vai no bar. Se tem um lugar que ele sabe que as pessoas estão bebendo, ele não vai. Até ele se sentir seguro o suficiente para estar do lado da bebida e não se sentir tentado por ela. Assim é os nossos balizadores. Vai ter um momento que a gente vai passar por algumas coisas e não vai nem sentir. Mas enquanto ainda isso é um incômodo, enquanto isso ainda é alguma coisa que me perturba, que não me deixa seguro, então ele é uma excelente ferramenta de segurança. Me garante que eu vou para frente. É nem jogar boliche, né? Você tem aquelas duas canaletas, né? A bola nunca vai para a pista do lado. E olha que a minha vai até 3 pistas do lado. O meu não tem que ser canaleta, tem que ser muro. Não é, Juquinha? E aí, é para isso que servem essas coisas, né? E com toda certeza, você vai ter muitas ferramentas dentro de você quando você olhar para você. E serão essas ferramentas que vão dar forma ao seu novo eu.
O Carl Jung, ele diz assim: só aquilo que somos tem o poder de nos curar. Parece uma frase de efeito, mas ela é bem capciosa. Enquanto você ficar vivendo as máscaras, enquanto você ficar vivendo a vida do outro, enquanto você ficar vivendo uma vida que não é você, muito provavelmente você não vai se curar. Não é verdade? Eu preciso me olhar com sinceridade, gente. Eu preciso olhar para mim com plenitude. E com perdão, com benevolência. Isso é importante. E se você não olhar, muito provavelmente você não vai conseguir se curar das coisas que você quer melhorar. Só você pode se melhorar. Todas as ferramentas lhe foram dadas. Agora você precisa olhar para elas e usar. E, gente, por que é tão difícil a gente olhar de verdade? Por que é tão difícil a gente se olhar de verdade? Calma, um de cada vez. Por que será que é tão difícil? Como nada é por acaso, né? O que nós vivemos na pandemia? Parou tudo, né? Parou o estudo, parou o trabalho, parou a academia, parou o encontro com os amigos, barzinho de sexta-feira. Parou tudo. Só ficou eu e eu. Num silêncio. Claro que esse silêncio que eu estou falando é um silêncio figurativo. E aí a gente começou a escutar a nós mesmos. E teve muita gente que não gostou do que escutou. Pois é, mas não tem problema. Oportunidade. Se o que você escutou não gostou, modifica. Evoluir é experimentar choques existenciais. A pandemia foi isso para muita gente. Mas não é só a pandemia. Muitas outras coisas. A gente deveria aprender pelo amor, mas a gente não aprende. Então vem lá a espiritualidade e dá 1 milhão de chances para a gente fazer a coisa direito. Tipo, vir na palestra. Nossa, ele falou exatamente o que eu penso. Mas só falou. Né? Sai dali, esqueceu tudo. Não aplicou em nada. Esse é por amor. Aí você vai ler um livro. Nossa, é exatamente isso que eu tinha. Mas também não foi. Ou se não, está numa conversa de amigos, um amigo traz ali uma situação, uma vivência. Nossa, é isso mesmo, preciso mudar. Não muda. Ô, gente, até a espiritualidade cansa, né? Ela falou, bom, já dei todas as dicas para ele. Então, beleza, vamos lá. Vamos fazer ele dar um jeitinho. Né? Aí, dá uma topetada só. Né? Aí, a mulher foge com o jardineiro, o emprego perde, o carro funde o motor e a casa é pega pelo banco. Ai, meu Deus, por que eu não fui merecer esse sofrimento todo? Mas daí a gente vai aprender algumas coisas. Eu, por exemplo, aprendi com isso. A depressão me deu uma puxada de tapete, gente, que não foi fácil. Mas eu mudei o meu paradigma. Eu mudei a minha forma de enxergar. E principalmente de me olhar. Eu, como a maioria de nós, me achava muito bom em muitas coisas. Hoje, eu acho que, bom ou não, eu estou à disposição. E não importa se eu sou bom ou não sou tão bom. Importa que eu estou aqui para servir. E não foi fácil, hein, gente? Tive que tomar uma pauladinha na cabeça. Mas, já que vocês não quiseram responder, então, né? Por que é tão difícil a gente olhar para a gente? Porque a gente tem essa mania de achar que a gente está perfeito. A gente acha que está bom do jeito que está. E o perfeito não se obriga a evoluir.
Se a gente olhar para a gente, com certeza a gente vai ver que não somos perfeitos. E isso, evidentemente, vai provocar um movimento de melhora, um movimento de trabalho, que nem sempre a gente está disposto a fazer. E aí, eu acho que... Ih, nossa, a imagem não ficou tão boa. Dá para apagar isso aqui? Melhorou. Obrigado. É que a imagem é muito clara. Então, eu queria terminar com vocês com essas reflexões da Emance, que é o início do livro. Olha só, o livro começa assim. E eu acho demais. Ela diz assim, que a reforma íntima, ela acontece sem a gente alimentar fantasias de saltos evolutivos, de um passo atrás do outro. Lembra que eu falei? Você não dorme pecador e acorda anjo. É um processo que provavelmente só essa existência não vai dar. Mas pode ter certeza que nessa existência você já vai fazer bastante. Não é por isso, né? Eu conheço aqueles espíritas que fazem assim, esse restinho de existência não dá nada. Vou deixar para a próxima. Não, gente, sempre tem. E é isso que ela quer dizer, só que não fica sonhando, entendeu? Que você vai virar Chico Xavier na próxima encarnação. Cada passo seu vale muito, pode ter certeza. Porque você venceu uma dificuldade que provavelmente se arrasta por centenas, talvez milhares de anos. E você foi vencer nesta. Olha que coisa legal. Mas é tão pequenininha. Se fosse tão pequenininha, você não levava tanta existência para fazer. Pequena para você, que quer fazer coisas maravilhosas, né? Virar Divaldo Franco nessa existência. Não rola não. E ela traz esse exemplo. E aí é a figura que eu trouxe para vocês. Gente, não fica achando que vocês vão brilhar feito uma estrela. Se contentem em ser o pirilampo. Para quem não sabe, pirilampo é vagabundo. Iluminando o seu pedacinho da escuridão da noite. E muitos vagalumes formam um espetáculo lindo. Com toda certeza você vai fazer parte disso. Faça as pazes com as suas imperfeições. Essa é uma das coisas mais difíceis, como eu disse para você. Porque para fazer isso, primeiro você tem que admitir. E segundo, você tem que se perdoar. Mas eu não mereço. Merece. Merece. Tem um cara lá em cima que já faz isso para você faz tempo. Por que o senhor ou senhora são tão bons assim, são tão melhores que Deus que acham que você não merece? Gente, se ame. E se amar e se perdoar. Lembra que eu falei para vocês? Não é destruir o homem velho. É fazer uma releitura dele. E aí, como a gente estava falando, você vai descobrir suas qualidades. Só que não basta só descobrir, você tem que acreditar nelas. E principalmente, colocar elas a serviço de vocês mesmos. Na tarefa que a gente tem de terça-feira, eu sempre gosto de falar para eles assim, vocês são incríveis, vocês só se esqueceram disso. E é a pura verdade. Eu estou sempre, todas as terças, no meio de pessoas incríveis, mas que ainda se esqueceram, ainda estão presos numa dor. E está tudo certo. A gente está aqui para fazer um novo olhar. E a gente tem que acreditar, viu? Ninguém veio para essa... Como é que fala? Deus não dá um fardo maior do que o Espírito pode falar, né? Pois é, não dá mesmo. Mas aí a gente sai por aí e fica criando mais fardo por conta nossa. Aí não dá mesmo. Pessoal, acreditem-se. Vocês são incríveis. Não se esqueçam disso. E Emmanuel finaliza dizendo que essa é a fórmula da verdadeira transformação. Um passo de cada vez, se olhando com sinceridade,
fazendo amizade com seus erros, entendendo que você é um espírito em evolução e obedecendo a cadência de cada um. Ah, mas o meu primo, o meu amigo, não sei o que, evoluiu tanto, mudou tanto. Cada um no seu tempo. Cada um no seu tempo. Essa é a proposta, gente. Bora começar na infinitude do seu tempo. E comece de pequeno. Vocês já vão fazendo muita coisa. E olhem. Se permitam olhar, porque provavelmente vocês vão encontrar tanta coisa boa, tanta coisa bonita e tanta coisa capaz, que muitas vezes a gente não acredita que pode fazer. Mas pode. Se existe dentro de você, você é a pessoa certa para ter essa habilidade. Você é a pessoa certa para cultivar esse sentimento. E ninguém mais. Muito obrigado, gente. E é essa a ideia que eu queria trazer para vocês. Muito obrigado.